Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Bem-vindos, queridos e queridas internautas, a mais essa transmissão da União Espírita Cristã, em parceria com a Rede Amigo Espírita, para trabalharmos o tema O que fazemos de Jesus? Um questionamento que talvez seja um dos mais importantes para cada um de nós. Pensar no valor que temos dado a esse que nos foi apresentado pelo Espiritismo como sendo o nosso modelo, como sendo o nosso guia. Para responder essa questão, o que fazemos de Jesus, que está no tempo presente, que está no agora, talvez seja essa a grande proposta, eu vou propor aos companheiros uma dinâmica. Vamos pensar no primeiro e no segundo momento o que fizemos de Jesus, pensar no passado, e também vamos perceber e pensar um pouco mais sobre o que faremos do Senhor nesse futuro, pensando no que nos aguarda com relação a essa visão mais ampliada de Jesus. Para começar, então, a trabalhar o que fizemos. Infelizmente, vou ter que trazer algumas recordações tristes aqui, mas não para nos fazer o coração sentir dor, mas para a gente lembrar da nossa postura equivocada diante da vinda de Jesus a esse planeta. Eu quero introduzir o tema, falando sobre uma fala de João Evangelista, no livro do seu Evangelho, capítulo 1, versículo 11. João diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós batemos a porta à vinda do Cristo ao nosso planeta. Nós não entendemos, nós não o recebemos. Há um discurso de Jesus trazido no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Talvez seja uma das falas mais tristes do Senhor. Teria o Senhor subido a uma montanha no final de um dia de trabalho, estaria em Jerusalém, nos dias que antecederiam o seu martírio e sua morte, e ele sobe a uma montanha para orar, para pedir forças a Deus, para ouvir do alto as energias que pudessem lhe manter firme no seu propósito de trazer para a gente a lição do sacrifício. Sobe até aquela montanha, e lá de cima ele enxerga Jerusalém, e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Nazareno veio ao planeta, nos apresentar o seu evangelho de amor e de redenção. A nossa condição moral daquele momento não nos permitiu compreendê-lo e nós não o quisemos. Nós o rejeitamos. E a narrativa de Marcos, no capítulo 15 do Evangelho, vai nos trazer, dos versículos de 1 a 17, aquele julgamento que condenaria Jesus à morte infame da cruz. Apresentado a Pilatos pelos membros do Sinédrio, Pilatos faz um inquérito a Jesus. E diante das respostas que recebe, declara aos doutores da lei, dentre eles Caifás, Anã, que não haveria nenhum motivo para condenar Jesus à morte. Mas aqueles homens, incitando os que estavam, por certo também rodeado por uma turba de espíritos infelizes,
clamavam que Jesus fosse crucificado. E os versículos de número 12 e 13 registram assim: E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Interessante que aqui o texto de Marcos vai dizer para a gente que Pilatos tentava dizer, olha, outra vez. E fato é que aqueles homens clamavam dizendo, crucificam, crucificam, crucificam. O Rabi da Galileia, o espírito de maior envergadura moral que a terra conheceu, aquele que veio exemplificar o amor, nós escolhemos matá-lo. Como se não bastasse a crucificação, mais tarde, no século III, nós nos vendemos em nome de um lugar na corte, em nome de privilégios, em nome de conforto, em nome do imediatismo materialista. Nos vendemos e, como se não bastasse ainda, no final do século XI, montamos uma força militar e matamos em nome de Jesus. Em 1184, instituímos a fogueira da Santa Inquisição. Queimamos todos aqueles que tivessem qualquer indício de mediunidade. Não com esse termo, ele foi cunhado por Kardec, mas eram tidos como feiticeiros. E queimávamos os vivos. Há uma segunda fala de Jesus, para concluir essa primeira parte que fizemos do Senhor, trazida por João Evangelista, exilado na ilha de Patmos, falando no livro Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 4. É claro que aqui um Jesus permeado ainda pelo judaísmo de João. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor veio ao planeta, nos propor o evangelho, uma mudança de direção, de conduta, nós não compreendemos e o matamos. Lhe rejeitamos, lhe batemos a porta, não abrimos a porta e nós abandonamos o nosso primeiro amor. Mas o que faremos do Cristo? Qual será daqui para frente a nossa posição? Eu quero decalar para os companheiros que o nosso futuro é muito promissor, que nos aguarda uma tomada plena de consciência e compreenderemos de fato quem é Jesus. Eu quero começar essa reflexão, o que faremos do Senhor no dia de amanhã, lembrando a questão de número 115. Kardec vive numa Paris católica, Kardec vem de uma cultura religiosa que estudara uma escola protestante, e ele faz o que ele conhecia até então, era a teologia dos anjos e demônios. E ele faz uma pergunta na primeira edição do Livro dos Espíritos, aos espíritos superiores, dizendo assim, dos espíritos, uns serão sendo criados bons e outros maus. Ele questiona se Deus teria feito mal. E a sua questão, os espíritos respondem assim, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Cabe aqui, meus irmãos, um parênteses importante. Não há privilégios. Todos nós temos o mesmo ponto de partida e conquistaremos vibrações melhores e um crescimento moral à medida que nós nos esforçarmos pelo trabalho de lapidação de nós mesmos, transformando-nos em um novo homem, capaz de amar e perdoar com mais facilidade. Mas segue os Espíritos a Kardec dizendo, a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, a proposta da doutrina espírita é nos revelar que cada um de nós, com seus problemas e suas dores, ele chama os espíritos de missão, que tem a intenção de nos aproximar de Deus e não de nos afastar de Deus. Fala de um progresso constante em direção à perfeição moral. Meus irmãos, um dia seremos perfeitos. Se há uma fatalidade no meio espírita, é a fatalidade de atingirmos a perfeição moral. Paulo de Tarso, em certa ocasião, escrevendo a carta à igreja de Filipos, capítulo 2, ele vai exarar assim, observe na tela, meus irmãos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse sentimento
a da humildade. Nós temos dito aqui algumas vezes, em outras lives, em outras oportunidades, que as duas grandes lições de Jesus para cada um de nós. A primeira é a humildade e a segunda, o sacrifício. Aquela cruz que ele aceitou, poderia não ter aceito, mas aceitou para dizer para você e para mim que dores passam, dificuldades passam, mas também se tornaria exemplo de humildade. Mas segue o texto de Paulo de Tarso. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero destacar nessa lâmina de slide a questão de ser servo. O Senhor veio ao mundo, nós vamos encontrar no seu evangelho, pelo menos em duas passagens. A primeira, ele declara: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Num outro momento, os discípulos, ainda imaturos e invigilantes, mediam forças entre si para perceberem quem deles seria o mais importante. Aquela conversa infantil chega aos ouvidos quintessenciados do Senhor. E, em um outro momento adequado, sem envergonhá-los, o Mestre declara: aquele que dentre vós quiser se tornar grande no meu reino, seja o que mais sirva. A ideia do Senhor, o convite do Senhor a nós nos prontificarmos, a nos tornarmos servos do Senhor e servos uns dos outros. Mas ele se humilhou, e humilhou até a morte e morte de cruz. Era a morte mais infame oferecida a um condenado naqueles dias, mas ele a aceitou, no intento maior de nos mostrar que a nossa cruz também precisa ser levada. Quando ele nos convidaria a segui-lo, lá em Lucas 9, 23, ele diz assim: dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz, vem e siga-me. A cruz aqui, a cruz da dificuldade, das dores que temos que enfrentar para galgar patamares mais altos na escalada em direção à perfeição moral. Mas completa dizendo Paulo: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu interpretava esse texto, uma visão mais teológica, eu pensava na volta de Jesus ao planeta, uma segunda volta, quando ele reuniria numa planície todos os habitantes da terra e lhes obrigaria agora a reconhecer que ele é o Senhor. O Espiritismo veio nos mostrar que essa rendição será um dia voluntária. Um dia, meus irmãos, nós compreenderemos a importância de Jesus. Um dia nós cederemos ao império do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Um dia nós nos renderemos a esse Messias prometido que veio ao planeta nos ensinar a amar. Um dia nós, voluntariamente, talvez por conta de nos cansarmos da insistência da dor, nos reabilitaremos a atingir e a resgatar a nossa proposta de um dia nos tornarmos perfeitos. Daí uma fala de Jesus, trazida por João no Evangelho, capítulo 14, que ainda tão somente nós espíritas, aqui sem nenhum tipo de orgulho ou vaidade, podemos explicá-la com racionalidade. Teria dito o Senhor: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Quando será isso, meu irmão? Quando nós um dia atingirmos a performance moral de um Cristo. Segundo Allan Kardec, na Revista Espírita, pertenceremos à categoria dos Messias, uma categoria de espíritos que se tornam infalíveis. Não cometeremos mais erros. Mas o Cristo, meus irmãos, nós seremos amanhã, inevitavelmente. Começa com as atitudes que tomamos hoje, quem sabe, repensando o valor que damos a Jesus. Mas seguindo, meus irmãos, então, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, observe na tela comigo. O que fazemos agora? Qual é a proposta? Eu quero introduzir com uma fala de Emmanuel no livro Pão Nosso,
pensando nesse momento presente, quando ele nos leva a um questionamento. É a lição de número 135. Emmanuel faz uma pergunta e, no afã de nos fazer entender melhor, ele a desdobra em duas. Pergunta assim aquele benfeitor que orientou a obra de Chico Xavier, a sua obra literária. No balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. O que fiz hoje? Meu irmão, minha irmã, talvez aqui, por certo, Emmanuel se reportasse à lição trazida por Santo Agostinho, na questão 919, quando nos recomendaria a cristãos passarmos em revista diariamente os nossos comportamentos e perguntar: o que fiz hoje? Ele desdobra dizendo: acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã. Meu irmão, minha irmã, o que fizemos hoje? Será que as nossas atitudes têm sido buscar repetir os exemplos de Jesus? Ou temos, de alguma maneira, invigilante, permitido que esse velho homem que tem tendência à vingança, que é censurador, apedrejador, crítico, julgador, continue vivendo em nós? É claro que ele ainda é presente, mas a grande proposta espírita, a grande proposta evangélica é dizer que nós podemos mudar, nós podemos redirecionar nossos projetos. Talvez seja hoje o dia em que eu decida mais profundamente atender ao convite de Jesus. E agora Emmanuel nos convidando a essa reflexão. Há uma questão do Livro dos Espíritos, a 799, onde Kardec vai perguntar à espiritualidade de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. Já disse isso aqui em outras lives, uma técnica muito interessante para nos ajudar na nossa caminhada é transformarmos as perguntas do Livro dos Espíritos em perguntas pessoais. Pergunte-se então assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o meu progresso? E a resposta, meus irmãos, é impactante, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, quanto mais desmaterializado, quanto mais livre da influência do materialismo, mais podemos entender que o maior objetivo da nossa vinda a esse planeta é desenvolver sentimentos e conquistar virtudes morais. Mas completa, então, a resposta a Kardec, feita pelos benfeitores da luz. Deixando a vida futura estavelada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Estamos diante, meus irmãos, do maior presente, a maior dádiva de Deus, o momento do agora, onde podemos fazer novos investimentos e imprimir novos resultados à nossa história. Há uma fala de Benjamin Franklin, um famoso filósofo americano do século XVII, onde ele vai dizer que a maior loucura que um homem pode cometer é de continuar fazendo aquilo que ele sempre fez e esperar por resultados diferentes. É preciso ter a coragem de olhar os resultados com o olhar da racionalidade e compreender que, se os resultados não têm nos atendido, é preciso que eu mude de investimentos. Mas completam os espíritos a Kardec dizendo: abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Meus irmãos, o que nos aguarda no futuro é um estágio novo de evolução moral, onde o amor, a caridade, a misericórdia, a compaixão já terão sido mais intensificados em cada um de nós. Mas reportando aquela fala de poder com agora mudar o futuro, me lembrei de Chico Xavier, que deixou-nos uma frase muito conhecida: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. A hora, meu irmão, é agora. Nós podemos sair dessa live com uma nova atitude, renovando aquela decisão que talvez não nos lembremos, mas não viemos desse planeta por acaso. Viemos aqui assumindo o compromisso do mundo maior de retornar à pátria, levando mais virtudes
mais conhecimentos e aprimoramento moral. Há uma fala de Jesus em João 4, versículo 23 do Evangelho, onde ele vai dizer assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A teologia convencional nos ofereceria muitas interpretações com relação a esse texto, mas qual é a visão espírita com relação a adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito é quando nós tomamos consciência, muito mais do que simplesmente tomar conhecimento, mas consciência de que somos espíritos imortais de passagem pelo mundo das matérias. Estamos aqui na busca do aprimoramento moral. Quando eu compreendo isso, eu estou adorando em espírito. Mas adorar é verdade. É quando eu assumo, sem máscaras, a minha realidade ainda imperfeita, que não significa ser inferior, mas imperfeita, e recorro ao auxílio divino para melhorar, para me melhorar e para lapidar os velhos e antigos sentimentos tão enraizados em cada um de nós. Essa fala de Jesus nos faz lembrar aquela outra de João 14, 21, onde o Nazareno vai nos colocar diante de uma possibilidade de medir o nosso amor por ele. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meu irmão, minha irmã, o que fazemos de Jesus? Será que nós temos amado? Será que o meu amor pode ser medido em eu guardar os seus mandamentos? Não simplesmente no intelecto, mas tentando vivenciá-los no meu dia a dia, na família, no trânsito, em qualquer momento, em qualquer situação, nos meus negócios, no meu trabalho. Será que nós temos podido, então, afirmar que amamos a Jesus? Naquele fatídico julgamento já citado aqui, quando Pôncio Pilatos foi até o canto de uma pequena pia de mármore, lavou as suas mãos e perguntou mais uma vez àqueles homens: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Uma outra tradução da Bíblia vai dizer: o que faremos de Jesus, chamado Cristo? E naqueles dias nós gritamos: crucificam, crucificam, crucificam. Passaram quase 20 séculos e a pergunta de Pilatos ainda se repete, ecoa em nossos pensamentos. O que fazer de Jesus? Será que dessa vez, meus irmãos, ainda, mais uma vez, vamos desejar matá-lo? Será que dessa vez não seria o momento para tomarmos uma consciência mais ampliada e começar a pensar de forma mais assertiva, se não devemos, com mais seriedade, adotar os seus ensinos para a nossa própria realidade, para a prática pessoal? Mas qual seria o grande ensino do Senhor? Eu quero concluir trazendo aquela parábola do sermão profético, a parábola do grande julgamento. Jesus iria colocar um grupo à sua direita e um grupo à sua esquerda. No passado, na teologia arcaica do ontem, imaginávamos ser a separação para mandar para o céu e para o inferno, e hoje a doutrina espírita consoladora nos afirma ser a separação do joio e do trigo, mas não para o inferno, não para o céu, mas para permanecermos no mundo regenerado, no mundo onde as marcas serão a justiça, a paz e a fraternidade. Colocaria um grupo à sua direita e diz àqueles homens: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino, a própria Terra, o planeta regenerado, sem guerra, sem fome, sem miséria, com maior presença do bem do que do mal. E vai dizer daqueles homens: vinde, benditos de meu Pai. E aqueles homens, porque eram justos, questionarão a Jesus: mas, Senhor, por que nós vamos ser colocados aqui? E ele disse assim: porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava preso, adoecido, me visitastes. Estava nu, e me vestistes. E os justos inquirirão mais uma vez: mas, Senhor, quando foi? Quando foi que o fizemos? Então vem o versículo de número 40.
aonde o Nazareno vai dizer: tudo quanto, pois, fizestes a um desses irmãos, mesmo aos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Quando nós dizemos que amamos a Jesus, a luz que emana do coração do Senhor nos invade, nos envolve. É essa luz, meus irmãos, que nos dá consciência de que temos que, dessa vez, aproveitar melhor a informação espírita, que dessa vez, diante do Evangelho Redivivo, precisamos ter um compromisso maior com o Nazareno e conosco mesmos. A pergunta fica: o que fazemos de Jesus? O que temos feito do Senhor? Talvez, para alguns, o admiremos. Um grande homem que marcou a história da humanidade. Um profeta com falas impactantes. Talvez o homem que marcou e dividiu o calendário romano. Mas o Senhor nos quer, Ele quer mais que isso. Ele quer que nós lhe ofereçamos o coração. Quero terminar com uma frase de Jesus, também em Apocalipse. Quando o João Evangelista vai parafrasear o Mestre, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. A ideia de eu abrir a porta para Jesus é uma escolha. A ideia dele entrar porque eu abri é o convite para intimidade. Sentarmos à mesa, poder dizer ao Senhor das minhas dores, das minhas mazelas, da minha infelicidade em ainda ser perfeito, imperfeitos. Mas um coração sincero e aberto, que vai ser escutado pelo Senhor. Em momento algum, o Mestre nos condenou. Em momento algum, ele compreendeu a nossa dificuldade. Ele compreende nossa dificuldade. No momento crucial, literalmente crucial, havia aos pés da cruz um grupo de pessoas zombando. Ex-beneficiados, que diziam: Senhor, não era você que salvava todo mundo? Agora desce aí da cruz, quero ver, desce. Salva-te a ti mesmo. E o Senhor, compreendendo a limitação daqueles homens e compreendendo a nossa limitação hoje, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor te aceita, Ele não te condena. Talvez sejamos nós mesmos, da infantilidade espiritual, que ainda trazemos nossos ombros o peso de uma condenação indevida. O que o Senhor nos oferece é a possibilidade de arrependimento. Foi o seu principal discurso, trazido em Mateus 4,17. Saiu o Nazareno pela Galileia, pela Judéia, anunciando, pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, meu irmão, é poder começar de novo. Arrependimento é mudar de direção. Arrependimento é a grande proposta de Jesus. E para concluir, me lembrei de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele vai, de forma enfática, expressar que a vinda do Cristo ao planeta foi nos oferecer um evangelho de amor e de redenção. Que possamos aproveitar, meus irmãos, essa oportunidade e, com mais seriedade e determinação, transformar essa doutrina num trampolim para nos ajudar a saltarmos de qualidade na nossa caminhada em direção um dia, encontrarmos a perfeição e a felicidade. Que possa, então, o Senhor lhe abençoar amplamente e nos dar muita paz. E que a gente possa, em breve, nos encontrar de novo em mais um trabalho de transmissão aqui da União Espírita Cristã. Abraço no coração de todos, muita luz e paz.